noite, meus queridos irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos novamente aqui. Agradecer a presença de todos os irmãos. E para a ambientação, para a amenização do nosso ambiente, nós vamos fazer primeiramente uma leitura, titulado Temas da Crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outrem, hoje, talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes, basta apertar um martelo para arrasar aquilo que apenas os séculos construíram. Do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier. Muito bonito. Bem, meus irmãos, para início da nossa reunião, hoje é com muita alegria que nós contamos com a colaboração da nossa irmã Terezinha, que fará a prece inicial dos nossos trabalhos. Então a palavra fica com a irmã Terezinha. Neste momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, para dar início à nossa reunião da noite. E assim como dizia Jesus e diz até hoje, vinde a mim, todos vós que sofreis e que se encontram sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, vamos orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdão das nossas dívidas e ofensas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de toda prática do mal, porque em Ti está o Senhor, está o poder, a glória que vive para sempre. É com esta prece que nós vamos dar início ao trabalho da noite, rogando a Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima, nesta Casa Santa de Eurípides de Barçanufo, que Ele esteja sempre ao nosso lado, nos ajudando sempre naquilo dentro desta casa, no nosso trabalho da noite. E em Teu nome, meu Pai, Criador e Redentor de todo mundo, olhai por todo o universo, Senhor, que o anjo Ismael cuida de toda a humanidade e Jesus, o nosso Mestre. E em Teu nome, Pai, nós damos por iniciado o trabalho da noite com o estudo do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Que assim seja.
Nós queremos agradecer a nossa querida irmã Terezinha pela ajuda nos trabalhos da noite e dizer que é sempre uma alegria ver a nossa irmã com saúde. Bem, meus irmãos, para a palestra da noite de hoje, é com muita alegria que nós vamos contar com a colaboração da nossa irmã Régina Oliveira, que se prontificou a nos ajudar. Nós convidamos e ela prontamente se fez presente para nos agraciar com esta palestra. Então, fica agora com a palavra a nossa irmã Régina. Olá, boa noite a todos. É uma alegria genuína todas as oportunidades que temos de nos reunirmos em torno das luzes do Consolador prometido por Jesus. Porque o Espiritismo, ele cumpre a promessa de Jesus quando ele fala que iria ao Pai e nos enviaria um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, que nos falaria de todas as coisas e que nos lembraria o que ele disse. E o Espiritismo cumpre essas 3 promessas, né? Tudo o que os Espíritos fazem é nos lembrar, é trocar em miúdos aquilo que Jesus já colocou. O Espiritismo, o conhecimento ficará eternamente conosco, porque sabedores que somos da imortalidade, certos que somos da imortalidade, sabemos que tão somente levamos conosco o conhecimento. E, em terceiro lugar, vos lembrará o que eu disse, ficará eternamente convosco e vos falará de todas as coisas. E o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que é o nosso arcabouço doutrinário, definitivamente ele nos fala de tudo que existe, porque traz a lei de Deus, a lei natural, em sua expressão mais pura. E a cada vez que paramos para refletir em qualquer uma das passagens trazidas pela codificação, nós sempre nos deparamos cada vez mais com a perfeição da lei de Deus contida nesses ensinamentos. Hoje, de forma particular, nós vamos refletir um pouquinho uma fala de Jesus que está em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Nós podemos avaliar muitas significações em torno dessa fala de Jesus, mas a principal, ele está associando o conhecimento do Evangelho com a luz do mundo. Está falando para nós também do potencial que nós temos em aprender, em desenvolver esse germe de luz que há em nós. Luz é tudo aquilo que é contrário às trevas. Então, tudo que diz conhecimento, descoberta, né? Tudo que é contrário à ignorância, à inferioridade, representa a luz. Representa a luz. Lá em Lucas, ainda tem um trechinho registrado por Lucas, se reportando a Jesus, e ele diz o seguinte: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, fazer brilhar a nossa luz é burilarmos de tal forma os nossos pensamentos que vão se refletir em nossas atitudes, que poderemos um dia, quiçá, repetir a fala de Paulo, quando ele fala em sua epístola aos Gálatas: já não sou eu quem vivo,
mas o Cristo quem vive em mim. É claro que fazermos uma comparação entre a nossa evolução e a evolução de Paulo de Tarso seria uma coisa irracional, mas estamos caminhando, né? E vamos, com certeza, dependendo do nosso esforço e da nossa vontade, chegar a essa compreensão real, essa compreensão pura da lei de Deus, conforme Paulo explicitou, né? Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. De tal forma, ele procurava ser coerente com o Evangelho, que ele chega a relatar isso. E Paulo se manifesta também em relação a essa necessidade de brilhar a nossa luz e da prática do bem, também em sua segunda carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Veja bem aí, né, ele especificando para que possamos também fazer o bem e consolar. Lá em sua carta aos Hebreus, ele fala o seguinte: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Esperamos coisas melhores, né? Novamente em sua carta aos Gálatas, ele fala o seguinte: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Fazendo uma menção, né, na inutilidade de muita coisa que nós cultuamos na nossa passagem aqui na Terra, e que os nossos verdadeiros valores devem ser aqueles que levaremos conosco, né? Aqueles que são espirituais e que são inerentes à nossa natureza, essencialmente espíritos. Nós não podemos esquecer que somos seres espirituais temporariamente num corpo de carne, e não é o contrário. Não somos seres carnais temporariamente espíritos, né? E Paulo é um irmão, é um espírito que falou com propriedade, porque ele literalmente vivenciou o Evangelho como ninguém. Paulo, a partir da sua entrada às portas de Damasco, quando se defrontou com ninguém menos do que Jesus, após perseguir os cristãos e indo em busca de uma perseguição ainda mais covarde, que ele procurava Ananias, né? Então, às portas de Damasco, quando Jesus lhe aparece com toda a sua bondade e luz, e lhe pergunta: Saulo, Saulo, ele ainda se chamava Saulo, por que me persegues? E num instante, Saulo percebe que tudo que haviam falado sobre Jesus era genuíno, era verdadeiro. Ele era, sim, o mestre enviado, o Messias divino, e era puro amor, porque o veio buscar ali, ele que estava até então perseguindo os cristãos. E num momento ele entende que era tudo verdade, e de joelhos, literalmente de joelhos, ele indaga: Senhor, que queres que eu faça? E a partir dali ele dedicou toda a sua vida na divulgação do Evangelho, na exemplificação e na divulgação. Ele percorreu mais de 20.000 quilômetros a pé, sofreu toda sorte de miséria, toda sorte de provações, mas jamais esmoreceu em sua fé e na certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E na necessidade de fazermos brilhar essa essência divina que há em nós, de fazermos brilhar a nossa luz. Mas aí nós nos perguntamos, né? Nós que estamos assim há anos-luz da evolução de Paulo, como proceder? Como nós podemos
traçar um roteiro seguro, como o que a gente precisa mudar, qual a forma, qual a cartilha. E encontramos respostas racionais e amorosas sempre na codificação espírita. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o melhor meio mais eficaz de se melhorar nessa vida e se opor ao arrastamento do mal. Olha que pergunta específica, né? E a resposta é curta, né? Tem uma frase curtinha e depois explica, atribuída a Santo Agostinho. Ele responde o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E é uma fala muito oportuna esse autoconhecimento, porque muitas das vezes nós não sabemos para onde ir, porque sequer sabemos da nossa verdadeira realidade. Quem somos nós realmente? O que eu realmente desejo fazer? O que eu quero? Quais são os meus reais sentimentos? E Santo Agostinho dá um conselho muito oportuno e prático para desvendarmos essa nossa realidade. Ele nos aconselha a toda noite, ao pousarmos a nossa cabeça no travesseiro, nós indagarmos honestamente, com sinceridade, o que foi que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? Será que eu magoei alguém? Será que alguém ficou constrangido com a minha postura, com a minha fala? Né? Então, nós fazendo essas perguntas honestas, respondendo para nós mesmos, como se estivéssemos diante do espelho, né? Nós lentamente vamos perceber a nossa realidade. Sou invejoso, sou arrogante, sou orgulhoso, realmente eu faltei com a bondade, eu preciso melhorar. E não temos a ilusão de que essa mudança nossa será radical. Nós precisamos ter a consciência que a natureza não dá saltos, como o Evangelho mesmo diz. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão na espiga, depois o grão estará maduro na espiga. Então, uma coisa de cada vez, né? Se nós colocarmos um tijolinho na nossa construção espiritual, cada vez que reencarnarmos, está muito bom se não estacionarmos. É a nossa natureza, a nossa ignorância é muito antiga. Nós não conseguiremos descortinar a luz de um momento para o outro. Mas nós estamos falando de Paulo de Tarso, a partir da entrada de Damasco, ele se modificou. Mas Paulo de Tarso, como eu falei no início, ele já tinha uma evolução muito diferente da nossa. Se nós observarmos bem a psicografia de Chico Xavier no livro Paulo Estevam, nós vamos observar uma pessoa já muito honesta, probo, incapaz de trair, de mentir, muito responsável, né? Na própria definição de Estevão, quando na hora do seu desencarne, ele define Paulo para Abigail como um coração fiel e leal. Ele vê virtudes em Paulo que nós estamos às vezes muito longe de alcançar, né? Porque na verdade ele perseguiu os cristãos por pura fidelidade a Moisés, a Deus, achava que estava defendendo Deus, né? Então ele, como ele foi educado no judaísmo, ele não compreendia aquele Jesus manso, humilde e simples. Ele ainda achava, ele tinha aquele orgulho da raça judaica que achava que o Messias viria para os judeus simplesmente. Então, assim, já havia uma evolução em Paulo que nós estamos longe, muitos de nós ainda, para alcançar. Não foi uma mudança instantânea,
E a gente tem que ler ali, refletir, vivenciar aquele livro 1 zilhão de vezes, né? Porque a fibra moral que ele teve a partir daquele momento, o tempo que ele passou no deserto, o tempo que ele passou meditando, não era, nós estamos realmente longe daquela evolução. Então, o autoconhecimento, voltando à forma como proceder para alcançar essa luz, o autoconhecimento é importantíssimo, fundamental. A segunda coisa, o segundo item seria nós tomarmos consciência da necessidade de oração e da vigilância, como Jesus já nos recomendou também: orai e vigiai os seus pensamentos. Então, tudo que nós sabemos que é o Espírito que manipula a matéria, é o Espírito que manda na matéria, entre aspas, né? E tudo procede do nosso pensamento, E por isso que Jesus pede, né, ao invés de explicar tudo isso que os Espíritos explicam, tudo que a obra de André Luiz explica sobre a importância do pensamento, né, sobre comprimento de ondas, sobre sintonia, uma série de considerações que, para compreendermos na sua íntegra, precisamos estudar muito física, química, mas André Luiz, de forma didática, ele nos dá um norteamento. Se a gente pegar cada livro dele, Mecanismos da Mediunidade, nos domínios da mediunidade, Evolução em 2 mundos, se a gente começar em nosso lar e nos propusermos a estudar lenta, mas de forma perseverante, nós vamos compreender a importância do pensamento, que o pensamento, ele contém partículas e ele promove mudança, sim, em toda a matéria. É o Espírito que manipula a matéria e isso se dá através dos nossos pensamentos. Então, quando Jesus recomendou orai e vigiai, ele sabia do que falava. E ele sabia que estava colocando em nossas mãos uma chave, uma ferramenta para que resolvêssemos as nossas dificuldades diárias, alcançando a evolução, alcançando essa luz, essa parte divina que há em cada um de nós, pois fomos criados do amor, fomos criados da luz, né? Então, autoconhecimento, oração e vigilância. Em terceiro lugar, o que viria? Se primeiro precisamos refletir em quem somos, o que queremos, qual que é o nosso objetivo, é muito importante fundamentarmos isso que estamos falando na lei de Deus. Na lei de Deus. Nós partimos do princípio, todo espírita parte do princípio basilar que Deus é uma realidade, através da resposta espetacular, não é espetacular porque é real, né? Da questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus. E a resposta, ele nos põe a refletir o resto de nossa encarnação aqui. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como se não bastasse, lá na questão número 4, ele pergunta, mas onde estão as provas dessa existência de Deus? E a resposta, gente, eu digo que se Kardec tivesse nos trazido só essas 2 perguntas com as respostas dos espíritos, ele já teria feito demais pela humanidade inteira. A resposta, onde estão as provas da existência de Deus? E os espíritos falam, numa medida ou num axioma que aplicais às vossas ciências, procure a causa de tudo que não é obra do homem, e a sua razão responderá. Com essa resposta, eles descortinam o nosso olhar e nos lançam para o infinito da criação, para a maravilha da criação, para a perfeição da criação. É desse Deus que nós falamos o tempo todo, que os Espíritos nos falam tudo é embasado nessa certeza.
de um Deus perfeito, de um Deus amoroso, que definitivamente nos criou a todos, que nos olha a todos e que definitivamente quer o bem de toda criatura. Então, se nós precisamos nos conhecer para saber onde vamos, se nós precisamos de vigiar o nosso pensamento, porque é o pensamento que modifica tudo à nossa volta. É o pensamento que modifica, é o pensamento que manipula a matéria. Então, qual seria a terceira proposta? Autoconhecimento, oração e vigilância, a prática daquilo que você aprendeu, né? A prática do bem. Ah, mas é tão comum a gente ouvir, né? Não, mas eu não consigo, eu vacilo muito, eu ainda sinto raiva, eu desejo mal. Sim, fizeram essa questão para Bezerra de Menezes uma vez e ele responde o seguinte: sim, eu também. Mas a diferença é que nós já temos o propósito de melhorar. Então, a nossa natureza, todos que estamos na Terra, somos espíritos imperfeitos, todos ainda temos essa mescla, né, de maldade, de vibração, de ódio, de rancor, de inveja, de arrogância. O importante, o que nos diferencia de quando não conhecíamos o Espiritismo, ou que nos diferencia de quando não éramos cristãos, é que hoje nós temos nós tomamos a resolução de nos transformarmos, de não deixar que a nossa estadia, nossa passagem bendita nesse planeta, escola, hospital e prisão ao mesmo tempo, né, não seja vã. Sabemos que voltarmos aqui não é simples, não basta simplesmente, eu quero reencarnar novamente e pronto, está pronto. No livro Nosso Lar, nós temos um exemplo muito interessante dessa questão, que não é simplesmente, não basta simplesmente decidir voltar. Não, agora eu desencarna, nós passamos uma encarnação todinha aqui jogando o tempo fora. Aí desencarnamos e tomamos a consciência que a reencarnação é uma realidade, que o horizonte infinito e maravilhoso da vida é uma realidade. Aí nós decidimos por conveniência, não, eu quero reencarnar. Quem falou que é assim, né? Primeiro que existem muitos outros nossos irmãos esperando a sua vez. Então é uma dádiva bendita estarmos aqui. Além de terem outros irmãos, há todo um contexto, a nossa reencarnação é planejada, há todo um contexto envolvendo as pessoas com as quais precisamos estar juntos para parar arestas. Como eu falei do exemplo em Nosso Lar, voltando a esse exemplo, né? Não sei se vocês se recordam, o Lísias já era um instrutor, né, já tinha alcançado um certo equilíbrio, uma certa evolução, e ele precisava reencarnar com a madrasta, que ele estava envolvido na morte da madrasta. Quem diz que Lísias conseguia encontrar, saber onde andava essa madrasta para ele poder reencarnar com ela? Então, só para nos lembrarmos que a coisa não é simples assim à nossa volta, planejar a nossa volta. Precisamos valorizar cada instante que temos aqui. Precisamos agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade bendita de estarmos reencarnados. Precisamos agradecer a Deus todos os dias por termos contato com as informações dos Espíritos, nos trazendo a realidade da lei de Deus. Será que nós já paramos para mensurar a importância disso em nossas vidas? Nós temos certeza absoluta que a vida continua, que Deus é maravilhoso, que há um horizonte maravilhoso aguardando cada um de nós, que esse horizonte pode e é modificado hoje, dependendo das nossas inclinações, das nossas intenções? Lá na questão 909, Kardec pergunta como fazer para alijar de nós as nossas más inclinações? E os Espíritos
fala o seguinte: a gente pode sim domar as nossas más inclinações e fazendo muito pouco esforços, mas o que lhes falta é a vontade. Olha que coisa, mais outra certeza de que a nossa felicidade está em nossas mãos. Somos sim herdeiros do nosso passado e construtores do nosso futuro. E a doutrina dos espíritos mastiga tritura toda essa certeza, toda essa realidade, coloca na nossa boca e ainda enfia o dedo junto para descer, para ver se a gente consegue engolir, entender e aceitar. E nós ficamos aqui ainda vacilando, estudando, será que é, será que não é? E não valorizamos as nossas horas, não tomamos conhecimento, não tomamos consciência da necessidade de divulgar essa realidade, né? Da realidade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso irmão maior, o nosso governador da terra, esteve entre nós, fez o que pôde para nos despertar para a nossa realidade de espíritos imortais, para nos despertar de que esse tempo aqui é breve, é passageiro, que precisamos valorizar, que precisamos evoluir, que precisamos fazer brilhar a nossa luz. Então, que possamos todos passar a refletir com mais cautela na infinita bondade de Deus em permitir que tenhamos esse contato, eu diria que tete a tete com Deus através da espiritualidade amiga, né? Que possamos refletir, que possamos agradecer do fundo de nossos corações e dizer a Jesus: muito obrigada, Senhor, por termos certeza desse horizonte infinito e maravilhoso da vida, porque é só onde sabemos que haverá espaço para abrigar o nosso muito obrigada pela sua bondade, pelo seu amor. Sejamos luz. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a nossa amiga e irmã Regina pela ajuda nos trabalhos da noite de hoje. Esperamos que muito em breve possamos estar presente de forma presencial na nossa casa. Muito obrigado, minha irmã. Bem, meus irmãos, nós estamos passando agora para a segunda parte dos nossos trabalhos na noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para esse trabalho, nós vamos contar com a colaboração da nossa irmã Martinha, para a qual nós passamos a palavra. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Que possamos continuar mergulhados nessas energias que estamos recebendo através dos nossos amigos espirituais depois dessa palestra tão maravilhosa. O instante agora é para a magnetização das águas e também para o passe magnético. Que os nossos pensamentos continuem com essas vibrações e vamos agora buscar a equipe espiritual para magnetizar as nossas águas. Que essas águas possam receber nesse instante as substâncias dos laboratórios espirituais para a transformação de cada molécula das nossas águas e que essas transformações possam penetrar em nossos organismos, nos trazendo tranquilidade, paz e harmonia e trazendo o tratamento que precisarmos para o nosso corpo físico e para o nosso corpo perispiritual. Que a magnetização da nossa água seja realizada pelos nossos amigos espirituais. E ainda, continuando com as nossas vibrações, vamos agora sentir toda a energia da espiritualidade, dessa equipe maravilhosa de Eurípides Barçanufo, que não nos deixa, da equipe maravilhosa dos nossos anjos de guarda,
e pegando, abraçado com essa equipe, vamos em busca de Jesus, de Maria Santíssima, para podermos ir até o Pai Celestial e agradecer e pedir que nós sejamos magnetizados, recebendo dessa equipe toda a energia necessária para os nossos centros de força, para organizar esses centros de força. Imaginemos que estão entrando energia através do nosso coronário. Imaginemos não, está entrando pelo nosso coronário, pelo nosso frontal, pela laringe, pelo plexo solar, pelo cardíaco, plexo solar, esplêndido e o básico. Sentimos essa energia fluindo em todo o nosso corpo perispiritual, em todo o nosso corpo físico, deixando-nos tranquilos, sereno e recebendo desses amigos espirituais essa energia tão maravilhosa. E queremos, nesse instante, agradecer por receber, por ser dignos de receber essa magnetização. Queremos agradecer os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, equipe de Eurípides e Barçanufo, e abraçados, indo ao Mestre amado Jesus, a Maria Santíssima, e dizer: ó Pai Celestial, nós estamos gratos por tudo quanto nós temos recebido. Nós estamos gratos, Pai Celestial, porque estamos aqui abraçados, unidos com os nossos amigos espirituais, recebendo o abraço de Maria Santíssima, recebendo o abraço de Mestre amado Jesus através do passe magnético. Ó Pai Celestial, quantas graças! Como é maravilhoso sentir essas energias tão positivas, tão fraternas, tão sinceras, vindo dos nossos amigos espirituais. Nós os agradecemos. Agradecemos, Pai Celestial, por sermos a sua essência divina. Agradecemos, Pai Celestial, por nos ter dado o Mestre amado Jesus como nosso modelo. Agradecemos, Pai Celestial, por estarmos aqui recebendo essas energias. Muito obrigada, Pai Celestial, e que as nossas vibrações, as nossas preces de agradecimento possam ir até vós, e que queremos, nesse instante, também agradecer o Mestre amado Jesus, Maria Santíssima e os amigos espirituais, e pedir que a paz do Mestre amado Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigado, Martinha, por estar sempre pronta para esse importantíssimo trabalho. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião, sempre agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, a todos os irmãos que participaram desta reunião, e queremos desejar a todos uma boa noite, uma boa semana na paz de Jesus. E para encerrar a nossa reunião, nós vamos convidar o nosso irmão Ézio para fazer a prece final. Uma boa noite. Boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento desta singela reunião. Divino amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos realizando a nossa reunião de forma virtual, mas de muito valor, de muita importância, de muito aproveitamento para todos nós. Que seus mensageiros continuem nos auxiliando, nos intuindo, e que nós consigamos tirar o melhor proveito destas lições
que temos recebido. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Nosso boa noite a todos e que na próxima semana nós possamos novamente nos reencontrar com este propósito de aprender e de colocar em prática em nossa vida os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos. Boa noite.